Olá, o meu nome é Rafaela Mendes. Guio mulheres e homens no seu desenvolvimento pessoal, a descobrirem a sua verdadeira essência e a criarem a vida dos seus sonhos. Este podcast é para almas que desejam e estão prontas a serem livres, a criarem a sua realidade e, claro, serem elas mesmas. Alô, meus anjinhos, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Que maravilha! Hoje com uma convidada muito especial, que para começar é minha irmã e que está cá hoje connosco para falar sobre um tema que foi muito pedido por vocês, que é o controlo. Mas antes de começarmos, eu queria só dizer, não sei onde é que tu me estás a ouvir, em que plataforma, mas para te dizer que o episódio e todos os episódios do nosso podcast Almas Livres está disponível no Apple Podcast, Spotify e também no YouTube. Vou deixar aqui no link afixado do YouTube o meu Instagram, se não me conhece e és novo aqui, que é Mercaba, e também o da minha irmã, que é a minha psicóloga no Instagram. Portanto, acho que hoje vai ser super bonito, porque vamos juntar aqui duas vertentes, uma mais espiritual, outra mais clínica, e acho que nada melhor para virmos falar sobre este tema. Antes de mais, apresenta-te. Ok, então, por onde é que posso começar? Então, eu sou a Cristiana, como disseste, sou psicóloga clínica e, além da psicologia, estou agora recentemente a fazer a formação em arte-terapia, que muito ajuda aqui no controlo, ou no não Sem dúvida. controlo. Sim, sem dúvida. O que é que eu te posso mais? Tenho a página também, não sou assim tão ativa como tu, mas gosto de falar e Ela é muito super dos temas. ativa, ela é super ativa. Deixa-me dizer que é assim, nós vamos entrar. Estou um pouco envergonhada aqui no vídeo, também posso dizer, Ela enquanto não também está é. na sua zona de desconforto, mas lá está, é super normal e isto também serve de inspiração para quem nos está a ver, que Sim. colocarmos a nossa voz no mundo nunca é fácil, dá muito, muito medo, seja de que forma for. Então, hoje nós vamos estar aqui a falar sobre o controle, como já tinha falado com vocês, e este é um tema que tem surgido muito na minha página e que eu tento trazer de alguma maneira, e vocês também me trazem muito nas consultas individuais, que é realmente um tema que nos assusta, não ter controle. Estás de acordo comigo, mano? Assusta muito. E eu acho que não podia ter acontecido coisa mais mágica esta semana, porque no dia em que efetivamente eu queria gravar este episódio para vocês e planear as coisas um bocadinho melhor, fico doente. E isto é mesmo a prova de que nós não temos praticamente controle na maior parte das coisas da nossa vida, e isso assusta muito nós, seres humanos, porque nós queremos controlar, nós queremos ter tudo direitinho, tudo perfeitinho, tudo sob controlo, e não ter, assusta-nos, é assustador. E de facto, eu esta quinta-feira fiquei muito doente, com muita febre, e só pensava: meu Deus, se calhar já não vou conseguir gravar episódio nenhum. A minha mente fez o drama todo e de repente, quando vamos a ver, estamos aqui, está tudo bem, nada aconteceu e foi tudo da nossa mente. Eu só queria acrescentar aqui uma coisa que Diz, diz, diz. é engraçado quando dizes assim, tinha planeado fazer este podcast e de repente fico doente, não é? Este controle foi por água abaixo, mas repara, se tu estás aqui hoje a fazer este vídeo é porque conseguiste controlar alguma coisa. Se calhar os sintomas estavas a sentir, não, mas se calhar a prevenção e a medicação e o cuidares de ti estava no teu controle e Sem conseguiste. dúvida, sim, e há uma bela observação, é verdade, porque eu acho que é aquela coisa que eu costumo dizer, que eu costumo dizer e que na verdade é uma verdade comum, não é só minha, mas Claro, hum, nós não conseguimos controlar o que sentimos, mas a partir do momento em que estamos a sentir algo, nós temos algum controle sobre o que estamos a sentir. E eu na quinta-feira, estando num estado febril, eu pensei, tenho duas opções, ou desesperar e vou ficar pior, porque eu acredito que tudo o que nos acontece no corpo físico é uma extensão do que está lá para trás, emocional, mental e espiritual, ou sem dúvida. então tomo controle desta situação e tipo, choro o que tenho a chorar, percebo o que é que está aqui a acontecer e depois bora lá, temos que nos concentrar. E foi exatamente aquilo que eu fiz. Tenho uma pergunta para ti, porque isto é uma coisa que eu digo às minhas seguidoras e às minhas clientes alma gêmea, muitas vezes, e elas dizem, ficam assim com aquela cara tipo, mas eu queria uma outra solução. E então eu quero te perguntar, qual é que tu achas, porque não há nenhum pó mágico, não há nenhuma magia para trabalhar o que quer que seja, mas o que é que tu achas que é necessário para trabalhar o controle? Qual é que é aquela palavra-chave para o controle? Experimentar mais a liberdade. Ok, ok. Hum, Isto porque o controle vem do quê? Vem desta ansiedade.
não é? Que nós Uhum. temos muito de querer as coisas como são e como nós queríamos que fossem, e essas expectativas que nós colocamos, não só no trabalho, como nas nossas relações, como em nós próprios, e essas idealizações muitas vezes vêm de coisas que nós fomos, agora aqui é um termo psicológico, mas que fomos introjetando, que fomos quase que engolindo, entre aspas, do que fomos observando os nossos pais, os nossos professores de escola, e que nos fez agir muito em prol da obediência. Nós somos muito obedientes e é por isso que nós queremos muito controlar as coisas. E que tal perdermos um bocadinho essa obediência, sermos um bocadinho desobedientes? Isso é ser maduro, seguir a nossa essência, o que é ok para nós, o que é que não é ok para nós, e isso é assumir a nossa liberdade. Eu não sabia o nome da tua Podcast. página do YouTube, e a tua página chama-se Almas Livres. Portanto, Sim, é mesmo sentir a liberdade dentro de nós. sem dúvida. Claro que a ansiedade faz parte desta aventura que é vivermos, mas esta ansiedade pede muito e muitas vezes pede liberdade, elas andam lado a lado. Ou seja, a ansiedade pede-nos atualiza-te. Há uma coisa aí que já está muito desconfortável, então abrasas e liberta-te, atualiza-te, faz algo que se calhar está um bocadinho fora do teu controle, mas estás a precisar para te atualizares, para amadureceres, para cresceres. Sim, Eu não sem sei se dúvida. eu não sei se este termo de autoatualização é perceptível para ti e até mesmo para os teus seguidores. Podes explicar um bocadinho, se quiseres. Eu entendo o que queres dizer com isso, mas podes à vontade, tipo, expandir ainda mais. Sim, não, aqui a questão da autoatualização é esta capacidade, pronto, segundo um autor que eu aprecio muito da psicologia, que é o Carl Rogers, que já agora aconselho vivamente a lerem o livro dele, Tornar-se Pessoa, em que ele fala muito da autoatualização e que ele diz que nós, ao longo dos nossos processos de desenvolvimento, da fase da infância, adolescência, vida adulta e depois mais tarde a vida, a velhice e assim, o que ele nos diz é que ao longo da nossa vida nós estamos em constante autoatualização e esta autoatualização é mesmo um, assumirmos a liberdade de nos irmos reconstruindo ao longo do tempo. E ora, eu para me reconstruir tenho que assumir mesmo a minha liberdade, senão vou estar sempre a obedecer a tudo e a todos. Yeah, e é contraditório que muitas das vezes nós vemos a liberdade como algo, uau, a liberdade, mas a liberdade também assusta, muitas das A vezes. liberdade tem regras também. Exatamente, porque nós, quando somos mais jovens, digamos, nós vemos a liberdade como independência, poder sair de casa à hora que eu quero e que eu volto e isto e aquilo, e depois vamos a ver a liberdade é muito mais profundo do que isso. E por isso é que este podcast tem o nome de Almas Livres, mesmo para criarmos esta comunidade de termos a nossa essência, não é? Sermos nós mesmos, libertar-nos daquilo que já não nos acrescenta para Hum, abraçar novas coisas. E eu Isto, acho que isso também passa muito pela aceitação. Um, porque o controlo faz-nos entrar numa rigidez muito grande connosco. Porque é aquela coisa de não, mas eu tenho que conseguir, não, mas eu tenho que fazer, mas agora não dá, porque se não for assim já não vai ser depois. E nós, quando vamos a ver, nada disso é nosso, é tudo a nossa mente, não é? Porque quem disse que aquilo não vai acontecer? e eu diria mais, isto é a nossa mente, sem dúvida, mas quem é que nos colocou essas vozes internas aí, do faz, faz? Ainda agora tenho uma paciente que muitas vezes me diz, eu bem tento assumir a minha liberdade, só que a minha cabeça está aqui, que nem, mas tens que fazer, então não faz, então e agora? Então, ela, coitada, ela está de férias e tem que estudar. Ela já acabou o curso, ela está a trabalhar na área, e ela diz, caramba, como é que eu vou para o meu tempo? Eu tenho que estudar. Mas ela está de férias. É uma dependência, quase. É uma dependência cega à obediência. É como se Uhum. nós nos permitíssemos atualizar e crescer. Caramba, realmente somos adultos e podemos, se calhar, tirar, nem que seja umas férias para descansar. 15 dias, uma semana, um dia. Às vezes nós estamos no fim de semana e temos dificuldade em descansar. Este desobedecer destas vozes que estão aqui na nossa mente. Da rotina, não é? E das obrigações do dia a dia, porque há sim responsabilidades no dia a dia, e sabes que uma das pessoas que me acompanha e que me suporta muito também, me disse uma coisa no outro dia que eu não fazia ideia, que é há muitas palavras que têm uma definição que nós demos uma outra interpretação. Por exemplo, responsabilidade. Já me disseste isso. Eu adorei Ok. quando isto mudou a minha vida completamente. Eu vou passar isto a vocês também que nos estão a ouvir, que é
Responsabilidade, nós começámos a ver muito essa palavra como o quê? O dever, a obrigação, o peso que essa palavra tem para nós, e quando vamos a ver no dicionário português, responsabilidade diz comprometer-nos com os nossos compromissos com habilidade. Tipo, olhem o quão bonito e leve isto é, tipo, é com a nossa habilidade. E vai haver dias em que vai ser incrível e vai correr da forma que nós queremos, e vai haver dias em que não vai correr da forma que nós queremos, e não significa que isso seja necessariamente mau, só não cumpriu as nossas expectativas. Ou seja, está muito em torno da nossa mente. E às vezes somos nós quem coloca aquelas expectativas mesmo lá acima do que é normal, ou natural, ou humanamente possível. Sem Este normal dúvida. não existe, mas humanamente possível. Sim. Aliás, eu sinto que uma grande cura que eu estou a fazer comigo este ano e que eu tenho partilhado aqui com as pessoas que me acompanham, que um dia eu vou-vos contar tudo o que tem acontecido, mas eu estou realmente neste desapego de uma expectativa que eu criei, que mais ninguém me deu, fui eu que a criei, e ter a noção disso dói, não é? Porque é a gente pensar: "Ai, mas isto não aconteceu, porque aquilo, porque aquilo". Não, não aconteceu, porque também ninguém disse que ia acontecer. Eu criei essa ilusão na minha cabeça, também pelo controle, porque eu quis tanto ter as coisas controladas, porque ia ser assim, porque depois com esta idade eu ia fazer aquilo, porque depois não sei o quê, depois a próxima coisa, e nada está a ser dessa maneira. E achei lindo, porque o momento em que nós vamos gravar este episódio surgiu uma data de imprevistos, mesmo sempre a ser-nos gritado ao ouvido: deixem-se levar, porque não há controle sobre a maior parte das coisas na nossa vida. Sim. Olha, diz-me uma coisa, já percebemos aqui que passa muito por uma liberdade, por uma aceitação, porque depois isto do controle foi aquilo que nós já tínhamos comentado as duas fora da nossa videochamada aqui, e realmente já percebemos que passa muito por isto, e é um tema que muito estendido também se pode tornar repetitivo, porque não é dizer é só isto, mas no fundo é um pouco é isto. E por isso é que eu digo que eu acho mesmo que a base é a aceitação e perceber que é isto. E nós temos controle no que vamos fazer, não temos controle no que vai acontecer. Mas eu queria-te só perguntar que estratégias ou que coisas é que tu achas que nos podem ajudar a fugir um bocadinho desta pressão do controle? Uhum. Então, a aceitação, como tu falas, evidentemente, claro que sim. Mas se calhar passa também por aprendermos a escutar mais a nossa ansiedade. Uhum, Aprendemos a falar e a estar com aquilo que nos exige o máximo. Que emoção é essa, que sentimento é esse, ou que ansiedade é essa? A ansiedade é um alerta que está constantemente ativo e às vezes nem é preciso estarmos assim tão ansiosos, mas é algo que vem do nosso interior e que a campainha toca, toca e nós ficamos apavorados. uhum. Hum, Em termos de estratégias, eu acredito que passa muito por escutarmos essas vozes internas, e essa ansiedade que nos pede tanto controlo, mas também assumirmos mais essa liberdade e essa criatividade que essa ansiedade também nos pede. Porque é que tem que ser tudo tão quadrado, quando pode ser circular, quando pode ser de infinitas possibilidades? E repara que a verdade é que nós só crescemos e experimentamos as coisas da vida nos improvisos, porque se fosse tudo assim tão controlado, que, que satisfação e que prazer tinha depois percebermos que somos capazes até mesmo no descontrole. É Ou, até verdade. ou seja, no descontrole barra não controle, vá, não é descontrole de. Sim, 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 sim. E Sim, aliás, por isso é que se diz tantas vezes que, é nos momentos que estamos com amigos ou com namorados ou, sei lá, com familiares, em que não se planeou nada e que foi mais divertido assim, porque não houve aquela coisa de controlar. porque experimentámos a liberdade. Esta questão de experimentar mais a liberdade, e há bocadinho falavas da adolescência, é aí que começa a nossa efetiva liberdade, porque saímos desta dependência, não é? Desta dependência dos nossos pais, que é normal e que faz parte do nosso crescimento, mas é a partir da adolescência que nós nos vamos, um, ou que vamos assumindo a nossa liberdade, a nossa responsabilidade no mundo. E isso dá muito medo e muita ansiedade. Como eu costumo dizer, crescer às vezes é muito difícil. Não tem que ser só difícil, mas é esta perda do controle que a obediência nos dá, esta obediência cega às figuras de autoridade e depois às restantes figuras que vamos acompanhando ao longo da nossa vida, e assumindo a nossa liberdade, a nossa criatividade para fazer as coisas de acordo com aquilo que nos faz mais sentido.
Com aquilo que nos faz sentir bem, nós e livres. E eu gostava também de acrescentar aqui uma coisa que é, nós falamos tanto do não controlo, mas sinceramente eu tenho percebido isto, que é, será que nós não temos assim tanto controlo? Ou será que nós não conseguimos utilizar tanto a nossa liberdade? Porque eu não acredito que nós não consigamos controlar alguma coisa nesta vida. Se calhar não controlamos a morte ou, efetivamente, algumas catástrofes naturais, mas aquilo que parte de nós, será que não conseguimos mesmo controlar? Eu É uma boa pergunta, sim, por isso é que eu até digo que nós não temos controle sobre muita coisa da nossa vida e não tudo, porque acho que há coisas que nós controlamos, mas que às vezes por serem também um pouco inconscientes, pode ser difícil. Por exemplo, esta questão de eu ter ficado doente, eu sei porque eu fiquei doente, não é? Eu sei porque é que, não vou dizer doente, eu sei porque é que fiquei com esta questão na minha saúde, porque é que tive este desafio na minha saúde, porque, efetivamente, eu tive nas semanas anteriores, ah, com a minha parte mental super pum, bum, 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 ali a bater à porta, e o meu corpo chegou um momento em que disse: "Olha, isto é o aviso final, isto é a chamada de atenção final, tivemos uma recaída". E eu estava doente e senti mesmo logo este insight, eu senti logo, isto foi a minha parte mental. Mas lá está, se eu tinha controle sobre isso, tinha, se calhar em vez de ter estado ali naquelas vozes mentais, podia ter feito alguma coisa para as silenciar, mas com aquela coisa que lá está, que nós temos de: "Mas eu tenho que fazer isto, mas tenho que fazer aquilo, mas tenho que fazer não sei o quê", Uhum. a vida obrigou-me a parar, ao meu corpo. A obediência cega. E olha, e diz-me uma coisa, tu falavas daquela questão da arte-terapia. Questão? Que não é uma questão, não é? Sim, Mas abordaste a arte-terapia. sim. Sim, mas Sim. antes disso, agora abriste-me para aqui para um outro assunto que eu gostava de trabalhar aqui e de falar, que é esta coisa do controle. É assim, nós estamos aqui a falar assim, da liberdade e que não é tão bom ter controle, mas efetivamente é bom assumir o controle de alguma coisa, senão nós iremos descompensar. Eu Uhum. lembro-me que tenho agora que deixar o meu testemunho desta coisa do controle. Eu não sei se te recordas, mas eu durante muitos anos eu fui vegan. E pronto, claro, foi ótimo para mim, porque não só amadureci questões ambientais, até mesmo na relação comigo, retornei muito à minha essência, da natureza, do respeito à natureza, dos seres vivos, inclusive deixei de ter assim tanto medo, é mesmo verdade, eu deixei de ter medo dos insetos. Eu hoje vejo aranhas e eu tinha muito pavor, eu lembro-me que até estava assim, no mestrado, não é, num ambiente sério, e eu vejo na aula uma borboleta, uma traça, e eu desatei aos gritos, porque eu tinha pavor, eu não gostava mesmo de insetos. Então acredito que isso foi bom. Mas, sobretudo, esse controlo na minha alimentação na altura foi muito bom, porque eu tinha tudo o resto a descontrolar. Era a minha relação amorosa, eram as minhas finanças, era eu ter começado a viver sozinha, numa casa sozinha. Portanto, nós temos assim que nos agarrar a alguma coisa. Não a tudo, porque isso é impossível e aí a gente descompensa efetivamente em ansiedade patológica. Mas de facto é bom nós sentirmos que temos algum controle sobre alguma coisa. Claro que nós não temos controle, se calhar, hum, sei lá, estava aqui a tentar pensar num exemplo, mas tantas vezes nós controlamos coisas que são pouco controláveis, como por exemplo o nosso chefe mandar-nos resmas e resmas de trabalho para quem trabalha por conta de outrem, no nosso caso, mas pronto, às vezes somos nós próprios a mandarmos trabalho como se fôssemos chefes autoritários. Hum, mas Eu, por exemplo, eu acho que coisas que nós não temos controle, as ações dos outros, sim, sem dúvida. não temos. E perante isso, repara como, mesmo assim, nós podemos sentir-nos menos ansiosos ao assumir o controle do, ok, então se calhar hoje vou fazer assim umas respirações profundas, ou então se calhar vou começar a treinar, ou então vou começar a praticar um exercício físico diferente, sei lá, dançar, ou andar de bicicleta, ou comer melhor. Uhum. Reparamos que isso são formas de controlar áreas que estão fora do nosso controle e que são boas, não caindo, claro, no excesso de obediência cega e não vemos mais nada além disso e caindo Sim. em doenças assim, alimentares e coisas assim, mas eu não sei se estou a fazer-me entender também. Sim, sim, não, estou a entender, estou a entender. Ou seja, é importante nós termos este controle, isto dá-nos alguma segurança, sem dúvida. E Por isso é aliás, que nós desculpa, deixa-me só dizer uma coisa, que é por isso é que nós queremos muito controlar, porque isso dá-nos segurança, só que ao mesmo tempo, em alguns casos, até é um pouco contraditório, porque às vezes nós achamos que o controlar dá-nos segurança, mas nós estamos numa ansiedade e numa autossabotagem que não nos traz segurança nenhuma, porque estamos a sofrer por dentro.
Estamos tipo a fazer, mas ainda estamos a achar que estamos a fazer pouco e ainda tínhamos que fazer mais. É contraditório. Sim, somos muito exigentes. Sim, somos. Mas é que isso, já que falamos aqui do controlo, seria importante ficarmos com isto em mente e até passarmos aí para as pessoas que de facto não é bom termos muito controlo e é de facto importante aceitarmos e trabalharmos a nossa liberdade e a nossa criatividade, mas também é importante nós efetivamente termos controle em alguma coisa da nossa vida, porque senão, Claro. Ou seja, como se costuma dizer, no fundo, como se costuma dizer, no fundo é ter achar o equilíbrio. equilíbrio. É aquilo que parece tão fácil e não é, que é tentarmos ir buscar o equilíbrio de tudo. Hum, então, olha, e falando aqui da arte terapia, Sim. A terapia é assim um mundo que eu sou muito apaixonada. E de facto trabalha muito esta liberdade de sermos bem aquilo que nos apetecer, de dizermos bem aquilo que nós queremos. Atenção, arte-terapia, estou a falar disto num contexto relacional terapêutico. Claro que não é bom sairmos para a rua dizer as barbaridades todas que nos apetece. Essa tal liberdade também um bocadinho com responsabilidade. Mas numa sessão de arte-terapia, num contexto terapêutico, nós podemos dizer as maiores barbaridades que nos apetece, porque a arte faz transformar aquilo que é menos positivo aos olhos dos outros em algo artístico e criativo. Como, por exemplo, desenhar uma imagem muito agressiva e muito. Como é que é de explicar? Sei lá, imagens muito contra alguém. Nós podemos riscar, nós podemos rasgar a folha, nós podemos bater, nós podemos fazer o que nós quisermos. E isso é terapêutico e não quer dizer que estamos a fazer isso àquela pessoa, mas de facto é fazer a descarga das nossas emoções, nomeadamente a raiva. Muitas das vezes nós temos tanto medo de expressar no dia a dia, mas em contexto terapêutico e arte terapêutico, nós podemos fazê-lo de forma muito criativa. Eu lembro-me que tinha uma paciente que expressou a raiva na pasta de modular. Pronto, lá está, eu ainda não sou arte psicoterapeuta, estou a formar-me, mas já consigo utilizar algumas coisinhas das minhas consultas de psicologia e que eu sinto que é mesmo um tesouro rico de possibilidades, além da linguagem verbal. Mas essa paciente estava a descarregar a raiva, a bater na pasta de modular e de repente eu disse-lhe assim, então agora queria-me alguma coisa. Ela bateu durante 15 minutos ali, a descarregar, a dizer aquilo que ela precisava, a descarregar a raiva dela, a ser livre daquilo que sentia, e no final pedi que ela criasse alguma coisa com essa pasta modular. Ela construiu, e a verdade é que ela depois deu voz a essa criatura que ela construiu. Ela disse assim: vou construir a minha voz, o meu monstro interno. Rafaela, não estás a perceber, mas ela construiu um monstro interno e percebeu que este monstro só estava muito zangado, porque ele não era mau. E, ou seja, a pessoa espelhou, estava a achar, ou seja, esta pessoa tinha muito. Ela pensava muito que era mesmo má por se zangar. E quantos de nós temos tanto medo em zangarmos por acharmos que somos maus? E no final, ela construiu aquela personagem, que é uma partezinha dela, digamos assim. Ela olhou e pensou: caramba, esta parte só está zangada, ela não é má. Então isto foi muito. Foi incrível. é lindo. Sabes que eu não. Em palavras não ia ser fácil chegar lá, que eu Sim, posso zangar e ser muito boa pessoa. Só sem isso. dúvida, sem dúvida. Eu no outro dia ouvi uma pessoa a dizer uma coisa que eu adoro, eu acho que ele se chama, agora não tenho medo de estar em erro, ele chama-se António Monteiro, se não me engano. Ele fala muito da linguagem corporal e das microexpressões, eu adoro estudar isso, e foi uma das coisas que eu tive no meu curso de psicoterapeuta natural, e depois comecei a estudá-lo um bocadinho mais. E há uma coisa que ele diz num vídeo que eu gostei imenso, em que ele diz assim: eu não acredito em pessoas más, eu acredito em pessoas com dor. E eu ouvi aquilo e aquilo ressoou em mim que eu pensei: "É verdade, tipo, será que há pessoas más?" E eu acho que durante imenso tempo, quando era mais novinha, dizia: "Não, há pessoas que são mesmo más, há pessoas que é", e hoje eu não acredito mesmo nisto, eu acredito que há pessoas em dor, há pessoas que estão com muita dor. O sofrimento muitas vezes faz-nos perder qualquer contacto connosco próprios. Quanto mais temos controlo sobre o que pode ser controlável, que é esses sintomas que podem ser controlados numa sessão, se calhar, de terapia, porque muitas vezes sozinhos não somos capazes de enfrentar essas dores, esses sofrimentos, esses. Sim, sim, aliás, fala-se muito na questão de percorrermos o nosso caminho, mas nem sempre temos que percorrer o caminho sozinhos, não é? Como eu costumo dizer, às vezes é bom nós darmos um bocadinho da nossa bagagem e dizer: "Olha, ajuda-me lá a carregar isto um bocadinho até lá acima", e depois pronto,
e isto faz parte e é importante. Por exemplo, uma coisa que eu gosto, agora levando mais para a minha vertente, porque eu não tenho qualquer especialização em arte-terapia, mas eu sei que a minha irmã está louca com isto, aliás, eu mesma já fiz e amei, por isso até deixo aqui, Já foste a lá minha está, cobaia? diz? Já foste a minha cobaia? Já, sim senhora. E inclusive, é como já vos disse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da página da minha irmã e podem também falar com ela se tiverem depois interesse em explorar esta arte-terapia também com ela. Mas o que eu costumo muito trazer para quem trabalha comigo, que eu acredito também que ajude muito, que acho que é algo que já passou mais do que o espiritual, acho que é algo que inclusive malta do desporto, enfim, já é realmente algo que se comprova que tem mais do que efeitos apenas espirituais, que é realmente a meditação. O uso da nossa respiração, o controle de nos trazermos ao momento do agora, não é? Essa consciência é muito importante e é algo que eu trago, é uma das ferramentas que eu trago, que é realmente a questão da meditação. Há meditações para tudo e acho que isto agora daria um tema aqui de podcast sobre meditação, mas a meditação de facto é algo que é muito mais do que aquilo que nós às vezes achamos que é só não estar a pensar em nada. Acho que isso é um termo ainda muito pré-histórico daquilo que hoje em dia é meditação. Pode ser sim feito dessa forma, mas eu gosto mais e aquilo que eu gosto de trazer para quem trabalha comigo é realmente as meditações guiadas, que é uma ajuda que nós temos, é uma condução ali de passo a passo daquilo que nós podemos fazer. É normal surgirem pensamentos, mas isso é assim, só se nós fôssemos uns mongezinhos dos Himalaias, quase isto Seres 24 horas. racionais. Sim, sim, exato, exato. E pronto, e esta é uma das coisas que eu gosto muito de trazer, até porque foi uma coisa que eu estudei muito, foi a meditação e a respiração, que é algo tão rico na nossa vida e que às vezes nós também tomamos por garantido, e a respiração, só uma curiosidade aqui que na altura eu aprendi no meu curso e amei, que é na Índia, acredita-se que nós temos um tempo, temos um número de quantidade de respirações por vida. E não é por acaso, não sei, lá está, a ciência não comprova esta afirmação, mas o que é facto é que os animais que vivem mais tempo são aqueles que respiram mais lentamente, mais pausadamente. E então acredita-se na Índia que sim, que quanto mais nós respirarmos tranquilamente, mais nós temos uma qualidade de vida maior. Pronto, e outra coisa que eu também queria trazer e que ajuda muito também, claro, a libertação através da expressão artística é sempre bom, e uma coisa que eu também convido muito às vezes as pessoas a fazerem é o diálogo interno connosco, o trazer-nos à consciência falando connosco mesmos, porque às vezes não temos ninguém que olhe para nós e diga: Oh, está tudo bem, calma, respira. Às vezes temos mesmo que ser nós a fazer isso, não é? E quando eu estava nesta quinta-feira, como já partilhei aqui, com febre, e comecei a panicar porque a minha febre só aumentava em vez de diminuir, comecei realmente a entrar um pouco em pânico do que é que está a passar, não estou a conseguir, lá está, controlar que a minha febre baixe, e naquele instante eu abracei-me, como eu digo muitas vezes também para vocês fazerem, de se abraçarem, e tive um diálogo interno comigo que me trouxe à consciência, e foi aí que eu chorei, libertei e a febre diminuiu. Foi incrível mesmo. Claro, depois também fiz outras coisas certinhas, também que foi importante na altura, que foi realmente fazer medicação, que também estava a precisar, mas ter este diálogo interno comigo mesma de Rafaela, está tudo bem. Eu lembro-me que aquilo que eu dizia abraçada a mim mesma é tipo, estiveste tão bem até agora e é por 2 dias que não estás a trabalhar que estás a falhar, tipo, está tudo bem, e isso trouxe-me à consciência e aquilo ajudou-me. Então o diálogo interno, que é algo que às vezes é visto como ser maluquinho falar sozinho, e não é ser maluquinho falar sozinho, é ótimo. Eu às vezes dou por mim sozinha em casa a falar sozinha comigo mesma, e é ótimo. Portanto, isso, praticar journaling também pode ser uma forma de nos distrairmos, de libertarmos o que estamos a sentir, e acho que são aqui ótimas ferramentas para nos ajudar a lidar com algo que temos que entender que leva o seu tempo e não há uma fórmula mágica para trabalhar o que quer que seja. Posso dar um exercício de arte-terapia para treinar o não controlo? Claro. Hum, antes disso, estava a ouvir a falar da respiração, e de facto a respiração é uma das maiores ferramentas internas que todos nós temos para gerir as nossas emoções, para controlar quando elas se instalam, para controlar depois a gestão, o equilíbrio delas. Então a respiração é mesmo muito, muito, muito importante. E outra coisa que eu queria acrescentar ao teu discurso, que foi também muito incrível, era esse diálogo interno. Eu acredito, muitas pessoas, ou seja, não sou única a acreditar, ok? Não vem de mim isto, mas todos nós, se calhar, conhecemos aquela voz mais autoritária, faz.
agora, estás a descansar, estás doente, agora, logo agora, queres fazer um podcast? Estás louca, mas é bem, mulher. Mas todos nós temos uma voz também muito cuidadora. Podemos ainda não conhecê-la, mas todos nós temos. E é tão importante nós resgatarmos essa voz interna, mais cuidadora e compassiva para connosco, para que ela consiga, de facto, também combater esta voz que faz parte de nós, mais autoritária, e que irá sempre fazer, porque todos nós somos feitos destas duas ambivalências. Então, esse diálogo interno, quando tu falas, é mesmo isso, é escutarmos essas vozes, como há bocadinho referi, é escutarmos essas vozes, é falarmos connosco e escutarmos tipo, a nossa ansiedade, falar com ela, mas o que é que tu queres, o que é que se passa, o que é que és tanto controlar? Tu és boa quando me fazes impulsionar, mas és má quando, ou és uh, Menos boa. caótica, Sim. exato, mas boa e caótica, quando ao invés de me impulsionares, bloqueias-me. Então eu não quero isso para mim. Como é que nós podemos chegar aqui a um consenso e colocar um bocado essa voz mais autoritária na ordem? Pronto, agora o exercício. O exercício é uh, tenham que terem em casa uma folha A4, uma folha A3, lisa, de desenho, e vão vendar os vossos olhos. E com um pastel a óleo ou com uma tinta, se calhar a tinta é melhor não, porque podem depois pintar o chão e se calhar não queremos isso, mas com um pastel a óleo, com algo assim mais suave, sem ser um lápis de cor, rabisquem com olhos fechados. E depois, passado assim um bom tempo, nem coloquem assim uma música que vos agrade, que faça assim movimentar mais assim a vossa expressão corporal. Podem escolher até tipo três cores e irem mudando as cores e com os olhos vendados irem então rabiscando essa folha. E só passado assim uns 10, 15 minutos é que vocês retiram a venda, olham para o que fizeram, não já vai aparecer coisa nenhuma, não é? Uns rabiscos só, ou até não. Até os podem emergir alguns símbolos, algumas imagens, e isso é muito interessante. E depois podem completar como vocês quiserem a vossa criação. Podem até pegar nesse conjunto de rabiscos, identificar, epá, está aqui um símbolo do infinito, epá, está aqui isto, parece um símbolo de um coração. Ou seja, vão brincar com o vosso não controlo e depois controlo. E perceberem como é que vocês se sentem neste não controlo, que de facto é a liberdade. Que lindo, adorei. Eu mesma vou fazer, adoro. Depois Não, diz, eu já eu fiz isso digo. também na minha formação, foi Sim, mas incrível. acho lindo e acho que acho uma ideia tão bonita, porque é aquela coisa, é deixar fluir e depois do deixar fluir, ver, analisar, não é? Ter ali a canalização do que é que eu fiz e depois ter ali aquele momento de controle. Acho lindo e ao mesmo tempo é terapêutico, lá está, é a arte. Portanto, é como aquela frase que dizem que a arte existe porque a vida não basta, é mesmo verdade. É verdade. E só há, a verdade é que a arte, ou seja, a arte por si só não cura. Eu não quero passar esta mensagem de que só a rabiscar vamos sentir já com zero controle ou controle equilibrado. Não. E às vezes a arte catalisa ainda mais as emoções, ou seja, quando digo catalisar é amplia mais a emoção. Eu já chorei muito depois de ter criado uma coisa e ter-me vindo do inconsciente algo que pá, não estava nada no meu controle, porque não era nada consciente. A arte pode também fazer-nos aqui resgatar emoções muito dolorosas. Portanto, não é nada mágico, não é nada bonito, não é nada. É bonito, mas também tem o seu quê de catalisar aquilo que sentimos. Mas só para terminar, aqui esta coisa da arte-terapia, que a arte-terapia, a arte só cura num processo, numa relação psicoterapêutica. Porque é importante que haja o diálogo, que haja também aquela facilitação do psicoterapeuta, como se faz um bocado em psicologia. Porque só o criar pode ser mesmo terapêutico, descarga, mas não é terapia. Então é importante nós fazermos aqui esta distinção. Claro que sim, e ter também Já um Van momento. Gogh tinha tantas, desculpa, Não faz mas mal. ou seja, Van Gogh, e se forem a ver muitos artistas, tinham todos muitas patologias e depressões e exilavam-se e tudo mais, e não eram por isso sadios psicologicamente, eram mesmo muito adoecidos. Sim, sim, sim. Aliás, é um complemento de uma terapia, porque depois é muito necessário o diálogo, porque nos traz muita consciência e muitas das vezes traz-nos coisas que nós nem imaginávamos que podia estar ali a desafiar no nosso momento presente. Hum, olha, eu adorei este nosso episódio de podcast. Acabou, oh meu Deus. Não, passou a correr, digo, passou a correr.
Mas eu acho que está super completo, porque eu acho que nós explicámos de uma forma muito simples algo que muitas das vezes é tão complicado por nós e que, na verdade, a fórmula mágica, com muitas entre aspas, é esta, porque nós estamos numa era muito de facilitismo, não é? Nós, se eu agora quiser comer e não me apetecer ir à rua, eu mando vir qualquer coisa e daqui a 20 minutos está aqui. Se eu tenho que pagar alguma coisa, MBWay está feito. E depois, quando se trata no nosso desenvolvimento pessoal, nós também queremos isto, nós também queremos que seja rápido. E não é assim que acontece. O processo de cura nem sempre é linear, aliás, nem sempre não é linear de todo. E vai haver momentos em que realmente vai parecer que as coisas já estão mais leves, depois parece que voltamos tudo atrás, faz parte. E este processo do controle, eu acho que é um trabalho para a vida, porque não nos podemos esquecer, e eu trago muito esta frase, porque apesar de trabalhar numa área mais espiritual, eu gosto muito de trazer esta consciência, que é, nós somos seres espirituais, sim, e eu acredito muito nisso, aliás, é o meu trabalho, mas nós também somos seres humanos, e não nos podemos esquecer que há muita coisa que nasce connosco e muita coisa que vai morrer connosco, porque nós somos humanos, esta coisa de se vender, de libertarmos a nossa negatividade, de libertarmos os nossos medos, ou seja, de ficarmos sem medos, ficarmos sem negatividade, Já isso tóxica. isso, exatamente, isso para mim é espiritualidade tóxica e não é real. Nós não podemos ficar sem negatividade, nós não podemos ficar sem medos, porque isso faria com que nós deixássemos de ser humanos. Então, honra essas partes de ti, acolhe essas partes de ti, porque isso torna-te única ou único, e com um diálogo interno, com, por exemplo, que demos aqui esta ferramenta também de arte-terapia, meditação, é algo que vai ajudar a A complementar. terapia é muito Sim, importante, que acho que as pessoas às vezes, e não estou a puxar a brasa à minha sardinha, como é óbvio, cada um escolhe, e é muito importante que escolham a pessoa com quem querem partilhar a jornada pessoal, seja uma terapeuta holística, seja um psicólogo, seja uma terapeuta espiritual, desde que faça sentido, está tudo certo. Mas é muito importante, de facto, haver esta procura e esta entrega. Só sim, assim é sim. que há mudança. Sim, sim, sem dúvida, ter este suporte. Hum, Eu queria acrescentar só mais uma coisa, diz. pensei que estás a terminar, mas tu agora disseste algo que recorda-me. Estavas a falar da espiritualidade, do ser. Exato, que nós não podemos retirar os nossos medos, não é? Porque isso era. Sim, nós não podemos ficar esta coisa que às vezes, porque eu já vi coisas deste género e está tudo bem, é verdade de cada um, mas isto pode muitas vezes conduzir em erro, que é, fica sem medos, diz adeus aos teus medos, diz adeus a pode 7 ser uma dicas para vencer a ansiedade. sim, e imagina, isso até pode ser metaforicamente usado, mas para quem não tem, esse tipo de consciência ainda, pode ser perigoso. E com isto não estou a dizer este tipo de consciência, tipo, num tom de elevação, não é isso. Mas para quem ainda não tenha essa noção, pode ser perigoso e pode levar a pessoa em erro a achar que, vou ficar sem medos, vou ficar sem negatividade. E isso faz parte de nós. E eu queria só acrescentar que, de facto, nós não há 7 passos para vencer coisa nenhuma. E é de facto muito importante que nós aprendemos a acolher os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas raivas, a nossa tristeza, o que nós sentirmos, porque não só nos torna humanos, como também nos dá proteção. O nosso medo está cá para nos proteger. A nossa ansiedade está cá para nos dar segurança. A nossa tristeza está cá para nos dar cuidado. Cuida de ti. O que é que aconteceu? O que é que tu perdeste? Então cuida de ti. A nossa zanga faz-nos criar justiça. Alguém foi injusto connosco. Então nós não podemos retirar essas coisas que são tão humanas, mas que também estão cá para nos proteger, para nos dar sobrevivência. Senão, meu Deus, o que é que seria? Fazem parte da nossa evolução, não é? A questão do Até mesmo o medo. controlo. Até mesmo o controlo. É importante nós temos algum controlo, que senão era o descontrolo total. O que é que seria de nós? Éramos completamente descontrolados e a questão do medo é mesmo isso, que eu costumo dizer muito isto, que é, eu gosto de trabalhar ou seja, quem trabalha comigo sabe que nós trabalhamos não um medo que nos salva a vida, como eu costumo dizer, mas sim um medo que nos impede de viver. Esta foi a melhor forma que eu tive de separar as 2 coisas, porque há assim um medo que nos salva a vida, que é o medo que nos impede, sei lá, de eu estar aqui agora e de me atirar da janela abaixo, não é? Graças ao medo eu não faço isso. Graças ao medo eu não vou dar uma volta pela autoestrada, não é? Se cá vou à praia, vou a um parque. E nós podemos achar graça a ouvir isto, mas é real, sem medo isto não acontecia. Olhem, então, isto para dizer que acho que foi um episódio super completo, acho que foi, não foi, que é isto que eu queria trazer para aqui e na altura tinha-te dito, que é,
leveza, que é algo que eu cada vez mais quero trazer para o meu tipo de conteúdo, é leveza, não ser tipo aquele conteúdo extenso de 1 hora e tal, agora estou a dizer isto tinha pai 1 hora e tal. Não, mas sim, exatamente, mas ter assim um tipo de tempo menor para ser uma coisa mais leve, mais fácil de ouvir e que fosse simples e prático, não é? Ou seja, com aspas, para quem me está a ouvir na plataforma de áudio, fiz assim umas aspasinhas com os dedos, mas ser assim uma coisa mais simples e prática, para que realmente possamos também desmistificar às vezes aquilo que nós mesmos acabamos por complicar. Por isso, olha, obrigada por ter estado aqui comigo. Obrigada eu. Que Gostei muito. linda! Não, adorei. Foi a minha primeira convidada, foi a minha irmã, que linda. Muito, muito honrada. Sim, eu acho bem, também era bom que não tivesse, que amanhã estou contigo e ias ver. Estou a brincar. Olhem, meus anjinhos estiveram aqui a assistir até ao fim. Muito obrigada mesmo por terem estado aqui connosco. Espero mesmo que tenham gostado e já sabem, temos episódio daqui a 15 dias, ainda não sei o quê, vamos ver, é o que tiver que surgir, depois anuncio com vocês. Espero mesmo que tenha gostado, espero mesmo que tenhas gostado de estar aqui. Um beijinho muito grande e obrigada por estarem desse lado. Obrigada eu também. Beijinhos. Beijinho.